Fala aí, torcedor vascaíno, tudo certo? Queria trocar uma ideia com você sobre um jogador que hoje é peça fundamental no time do Ramon Dias, inclusive desde que ele chegou, sempre correspondeu. Prometo que esse vídeo não vai ter edição alguma, só queria realmente ter essa troca de ideias, de informação com você, torcedor vascaíno. Por quê? Eu tô falando do atleta Paulinho, que quando chegou ao Vasco era conhecido como Paulinho Paula e veio cheio de desconfiança, né? Havia muito preconceito referente ao atleta, principalmente por ele ser conhecido por esses dois nomes, né? Por Paulinho Paula. E a altura, quando o Vasco contratou, vi muita gente questionando, né? Quem é Paulinho Paula? Ele é um atleta que chega para resolver? Vocês acham que o Paulinho Paula é um jogador que vai resolver os problemas do Vasco? Enfim, muita gente discordando da contratação exclusivamente pelo nome do atleta. E aí é o que faz a gente refletir, né? Porque quando o Vasco o contratou, eu fiz um vídeo aqui no canal e eu expliquei a carreira do jogador. E à altura eu falei que quando eu acompanhei o atleta lá no Boa Vista de Portugal, ele que começou no Fluminense, aí foi se aventurar lá no futebol português, passou pelo Sub-23, pelo Sporting B, né? E jogou no Boa Vista, e depois foi atuar na Arábia, né? Quando estava até o Vasco o contratar. E quando eu fiz aquele vídeo, eu citei, cara, quando eu acompanhei o jogador no Boa Vista, ele era um atleta de muita qualidade, tá? Bem dinâmico, bem participativo, um segundo volante, poderia atuar como um 10, como um meia. Fez, né, teve um bom momento lá no Boa Vista, não à toa, logo depois já se transferiu para a Arábia Saudita e aí de fato já não consegui acompanhar com mais calma o atleta. E eu falei, cara, é um jogador que chega para ser titular e no mercado do meio do ano, excluindo, claro, a contratação do Payet e depois a contratação do Verratti, que veio e a gente citou, né, o Verratti era um centroavante que tecnicamente não ia ser brilhante, mas é um cara que vai disputar todas as bolas e vai tentar finalizar de qualquer jeito e tá se concretizando isso, né? Um atleta que finaliza e que faz gol e que, bom, consegue ser decisivo pro Vasco da Gama. E à altura eu falei que, excluindo essas duas contratações, né, o Payet e o Verratti, o Paulinho foi a principal, mas sem dúvida alguma, principalmente para um setor de meio campo que o Vasco tinha acabado de perder o Andrei novamente para o Chelsea, ele que estava emprestado aqui para o Vasco, ele retornou de empréstimo. O Marlon Gomes é um jogador formado no clube em que ainda oscilava, apesar de ele ter um potencial enorme, entrou muito bem na última partida contra o Bahia, não à toa sofreu o pênalti que o Gilberto fez nele e depois o Verratti converteu no gol de pênalti, né? Mas assim, era um setor que estava demonstrando uma fragilidade muito grande. Só o Jair, de fato, estava correspondendo no meio campo. E eu falei, cara, Paulinho chega para ser titular, mas não tenha dúvida alguma. Ele vai vestir a camisa e ele vai tomar conta da posição. Não à toa foi um pedido do técnico Ramon Dias, né? O Ramon Dias que estava no Al Hilal, lá da Arábia Saudita na última temporada, e acompanhou o Paulinho lá, principalmente no Al Shabab, que é uma outra equipe bastante conhecida lá no país. E não à toa pediu a contratação do atleta e, cara, é muito difícil. Quando o treinador pede o jogador, sabe da qualidade dele, tem a confiança no atleta, é muito difícil ele não ser titular. Na primeira partida ele entrou, né, começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, atuou 45 minutos na derrota por 3-1 diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Àquela altura ele já demonstrou que tinha qualidade, mas teve o azar da bola ter batido no braço dele e ter ocasionado o pênalti pro Corinthians. Naquela altura o Vasco estava muito bem na partida, eu tinha acabado de diminuir o placar, estava 2-1, e aí teve esse pênalti, questão de 2-3 minutos após o Vasco diminuir. Mas assim, depois ele sempre foi titular e sempre atuou 90 minutos, tá? Não foi substituído. Nas outras 5 partidas que ele atuou, ele tem 6 jogos pelo Vasco da Gama. E a gente tá vendo a qualidade que o atleta tem, né? Fez uma excelente partida contra o Bahia na última rodada, deu diversas canetas, a gente sabe que é um atleta bem dinâmico, bem participativo, tem o drible curto, é bem habilidoso, tá atuando como um segundo volante ao lado do Praxedes. Não sei se o Praxedes vai permanecer no time titular contra o Bahia. Ele não foi bem, foi mal, apesar que o Jair entrou e fez aquela besteira, né, de ter dado a cotovelada no Luciano Juba e ter sido expulso. Mas com a entrada do Payet ganhando cada vez mais ritmo, imagino que o Praxedes vai perder cada vez mais oportunidades. Bom, enfim, não
não vou cravar aqui, né, mas a gente sabe que o Payet é o grande cara tecnicamente da equipe e o Marlon Gomes entrou muito bem. Estou imaginando, né, que o atleta possa ganhar mais minutos. Mas não só na partida contra o Bahia, né? Contra o Palmeiras, o Paulinho também jogou demais, cara. Principalmente no primeiro tempo. A primeira etapa dele foi muito, mas muito boa, assim como a do Vasco foi, né? Não à toa teve o gol anulado. Muita gente questionando que foi mal anulado. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas foi um excelente, um bonito gol dele de fora da área para vencer o goleiro Everton. E aí teve a anulação e o Vasco acabou perdendo por 1-0. Na segunda etapa ele acabou cansando um pouquinho, né? E acabou caindo de rendimento. Mas, pô, na partida contra o Atlético Mineiro ele fez uma boa partida. No jogo contra o Grêmio também, na vitória do Vasco. Contra o Atlético Mineiro também foi uma vitória do Vasco. Mas contra o Grêmio, não sei onde foi, São Januário? Acho que foi São Januário, se eu não estou enganado. Não me falha a memória. Foi São Januário. E ele jogou muito, cara. Muito participativo. Deu chances, criou oportunidades para o Gabriel Peck, criou oportunidades para o Verratti. Enfim, um cara que busca sempre jogar para frente e entrega o que o Vasco estava faltando, né? Qualidade técnica e dinâmica para o meio campo. A gente sempre bateu na tecla aqui que, além do setor defensivo, o meio de campo do Vasco sempre demonstrou fraqueza, né? Com o próprio Galarza, que agora está indo embora, enfim, com outros atletas, e o Andrei já tinha saído também. E aí o Paulinho chega e toma conta e resolve. Mas assim, é pra gente refletir um pouquinho, né, pra gente analisar com mais calma as contratações, porque ele foi alvo de muito preconceito por conta do seu nome. E a gente viu que é um atleta que tem muita qualidade, mas muita mesmo, e não à toa chegou, tomou conta da posição, é peça fundamental no time do Ramon Dias. O Ramon, inclusive, já elogiou o atleta várias e várias vezes, e não à toa, tá sendo fundamental aí para essa recuperação do Vasco da Gama. A postura, não sei se tem uma coincidência, né? Mas desde que o Paulinho se tornou titular do Vasco, desde que ele chegou ao clube, o Vasco demonstrou uma reação muito grande. Claro que a gente consegue aliar a vinda do Ramon Dias, a vinda do Verratti, né? O próprio Medel também deu uma influência muito forte no sistema defensivo, agora do Payet. Então, são vários fatores que favorecem isso, mas não é à toa, né? Desde que o Paulinho foi titular e desde que ele vem atuando, o Vasco mudou a sua postura e hoje é uma equipe que está conseguindo competir com equipes firmes, fortes, que tem um trabalho bem mais longevo. E, bom, acho que o Vasco tem plenas condições de sair dessa situação. Tem o clássico pesado agora com o Fluminense, né? Não agora que eu tô querendo dizer, na próxima rodada. Vai ter a data FIFA agora, mas na próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem esse confronto com o Fluminense. Depois tem 3 confrontos diretíssimos, né? Com o Coritiba, com o Santos e com o América Mineiro, se eu não estou enganado. Aí, se não me falha a memória. Então, mas eu sei que são 3 confrontos diretos com 3 equipes que estão aí lutando contra o rebaixamento. E aí é o momento do Vasco ir lá e decidir, conseguir sair dessa situação. E claro, sem dúvida alguma, com a ajuda, com o apoio que o Paulinho Paula, claro que ele só prefere ser chamado apenas como Paulinho, tá dando nesse meio campo do Vasco da Gama, não à toa, tá sendo muito importante. Beleza, rapaziada? Essa é a minha opinião. Queria destacar aqui como ele entrou na equipe e, bom, o time tá correspondendo, tá conseguindo ter bons desempenhos. Resta agora essas próximas 3 partidas, né, pulando o clássico contra o Fluminense. Essas próximas 3 partidas serão fundamentais para o Vasco da Gama nessa luta contra o rebaixamento. Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o Paulinho, torcedor vascaíno. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.